Frente a frente, frente a frente, com o professor Jackson. Bom dia, doutora Amanda Zanardi, é um prazer recebê-la aqui na nossa bancada, na nossa rádio 87 FM. Muito feliz pela sua presença e seja bem-vindo. Muito obrigada, professor. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, equipe. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz, né, de estar recebendo você hoje, uma doutora, uma médica, com excelentes referências, e que foi minha aluna. Isso, né? aí. Que foi minha aluna lá no Colégio Municipal Walter Frank, alguns anos atrás. Isso mesmo. Né? Minha aluna lá é o professor de Química, né? Algumas dúvidas tiramos. Com Acho certeza, que muitas. alguma coisa eu fui importante, né, Fabiana? Com certeza. Eu acho que ela aprendeu algum símbolo lá, do sódio, né, do potássio, do hidrogênio, do oxigênio, e aprendeu com perfeição, né? Olha que legal, que né? hoje está aqui tratando, né, da nossa população com carinho, com Isso excelência. Isso Eu aí. fico muito Aproveito feliz. até esse parênteses para a gente sempre estar incentivando principalmente os alunos da escola pública, né? Que às vezes passam por tantas dificuldades, igual passaram nessa pandemia. A gente sabe que teve uma diferença muito grande, principalmente em relação ao ensino escola pública, escola particular. A gente viu o empenho, né, do nosso governo em tentar diminuir essa diferença, mas a gente sabe como que é difícil. Que isso já vem de longos anos, exatamente, né? A pandemia, ela escancarou, evidenciou mais, né? mostrou Exato. mais a diferença que tem, né, a lacuna que existe entre a educação pública e a privada, né? Exato. Por isso que nós, como gestores, precisamos investir ainda mais. Isso, e o que a gente está fazendo aqui hoje, falando sobre prevenção, promoção à saúde, também é uma parte de educação, né? Então, a educação, ela está em tudo na nossa vida. Então, realmente, é algo que eu sempre falo para os adolescentes lá da minha igreja, que eu ajudo lá junto com eles, para a gente poder continuar sonhando, porque Deus, ele abençoa, ele abre portas, abre caminhos, mas a gente tem que estar ali, né, fazendo nossa parte. E dá para conseguir. Diga o povo né? que marche. Nós temos que marchar. Mesmo, Então vamos marchar. Mesmo. Deixa eu marchar. O impossível deixa para Deus. Abrir o mar é com ele, né? Mas Isso aí, marchar galera. é conosco. Isso mesmo. Né? E aproveito para mandar um abraço para todos os professores nessa certeza. manhã, né? Parabenizá-los pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação, ainda mais nesse momento de pandemia. Sei que está sendo difícil, né? É Não é fácil, mas podemos contar com o empenho e o amor de cada professor. E mandar aproveitando, hoje é aniversário da Marcinha, que trabalhou conosco lá no Walter Frank. Né? Quero mandar um abraço para ela, parabéns, Marcinha, que Deus continue te abençoando. A nossa contemporânea lá no Walter Frank, lá, trabalhou conosco lá na secretaria. Que bom, né? hein? Então, um abração para a Marcinha aí, Muitos que é anos de aniversário vida, dela. Marcinha, saúde e paz. Doutora, hoje nós vamos estar falando, né, como nosso tema, prevenção de doença versus promoção da saúde. Eu queria, logo de cara, perguntar para você qual a importância da prevenção da doença. Mas antes disso, segura aí. Segura aí. Olha só, Tatão, rapaz. Segura aí. Antes, vamos conhecer um pouquinho quem é Amanda Zanardi, né, Fabiano? Isso, exatamente, professor. Conta para os nossos ouvintes, para os nossos amigos que estão nos acompanhando, quem é a Amanda Zanardi? Bom, resumidamente, sou Amanda, sou casada com Tony, inclusive Tony Lima, que mandou um abraço aí pra gente. Ele tá ligadinho aí. Tá Valeu, ligadinho. Tony. Tony, obrigado aí, tá, por ter apoiado a gente aí. Isso aí. Somos pais de 2 meninos, um de 13 anos, Samuel, um de 2 anos, vai fazer 2 anos esse mês agora, o Bernardo. E sou formada em medicina pela Suprema, especializada em pediatria e medicina da família. Trabalho na UBS de Bem Posta. Um beijo, um grande abraço para toda a comunidade de Bem Posta. E também no posto central na pediatria, no ambulatório de pediatria. E é isso, sou
apaixonada no teatro da nossa cidade, sempre envolvida em muita coisa no teatro. Sou cristã da Igreja Batista do Calvário. Um abraço para o meu pastor Miraci, um grande beijo. E é isso, a gente sempre aí fazendo o nosso melhor em tudo que a gente puder para ajudar. Que bom. E aí, Fabiano, quando nós tivemos, né, contato com ela, eu lembrei um pouquinho dela lá na escola. Uhum. Porque a gente guarda. E ela sempre foi uma aluna questionadora, né? Sempre foi. Ela não levava dúvida para casa. É verdade. Ela não levava dúvida para casa. Se tinha dúvida, ela ia lá, perguntava ao professor, levantava. Não, professor, estou com dúvida aqui, como que é isso? Então, isso é importante. Você, aluno que está ouvindo, não leve dúvida para casa. Né? Busque. Né? É isso que eu ia falar Isso agora. É a é importância muito de importante. buscar. A importância de buscar. Sim, é verdade. Eu acredito muito também na importância da proatividade, né? Igual o que o senhor falou, o aluno buscar boas amizades referências. também, boas referências. Eu aprendi muito com colegas que às vezes a gente não se dá bem em uma matéria, outro colega se dá, então a gente vai trocando ajuda, né? E hoje em dia a gente tem a internet aí com muita qualidade de ensino, por exemplo, no YouTube, vários vídeos legais, bons. Então a gente tem que saber usar a internet para algo benéfico, né? E não apenas ficar no TikTok. Então fica aí também um recado para os jovens. Vamos aproveitar a internet de forma benéfica. Legal. Agora sim. Agora conhecemos um pouquinho, né, da doutora Amanda Zanardi. Vamos agora falar sobre saúde. Né? Saúde. Isso aí. Então, voltando à pergunta, qual a importância da prevenção? Eu acho que a importância, acho não, né? Isso já é evidenciado até pelos estudos científicos. A prevenção da saúde é o que mais vai ter impacto a longo prazo para toda pessoa, né? Então, a prevenção na saúde, como médica da família, né, como pediatra, eu posso dizer que eu atendo todas as idades, desde as gestantes até os nenéns recém-nascidos, até os idosos. Uhum. Então, a gente vê que o impacto na vida daquela pessoa, o impacto na vida daquela família, daquela sociedade, é muito grande quando a pessoa se preocupa, se interessa na prevenção e na promoção da sua própria saúde. Então, quando a gente fala em prevenção à saúde, por exemplo, da gestante, comparecer ao pré-natal, estar direitinho com as suas consultas em dia, com os exames, as vitaminas e principalmente também aquela pessoa, aquela mulher, aquele casal que já pretende engravidar, já iniciar as consultas pré-concepção, né? A gente às vezes descobre, às vezes uma gestante entra num pré-natal com 5, 4 meses de gestação. E ali, nesse momento, a gente já perdeu muita prevenção de algumas situações que, no iniciozinho, a gente consegue prevenir de uma forma muito interessante. Pode falar. Não, estou falando, assim, hoje, com o avanço, né, da medicina, questão também de exames laboratoriais, você tem como fazer esse diagnóstico. Isso mesmo. Então, é importante você, logo que descobriu, né, no caso, a menstruação atrasou, né, alguma coisa assim, já é um indicativo de uma possível gestação, né? Isso. E o mais interessante é que, vamos supor, muitas vezes a gente tem diagnósticos que nós não vamos mudar. Por exemplo, no caso de algumas síndromes, outras alterações que o bebê possa vir nessa situação da gestante. Mas a gente vai fazer todo um acompanhamento daquela família, daquela gestante, um preparo psicológico para a gente entender o que pode ser feito, para assim que esse bebê nascer, a gente saber qual que é o lugar também melhor, né, de melhor preparo para o nascimento desse bebê, de acordo com o que a gente está esperando da condição de saúde desse recém-nascido, para a gente poder preparar aquela família para estar acolhendo bem esse recém-nascido, porque a prevenção da saúde, ela passa principalmente por uma equipe multidisciplinar. O que é isso? Independente da idade, igual a gente aqui deu essa pincelada na questão da gestação, mas independente da idade, toda pessoa vai precisar de vários profissionais, seja para prevenir uma doença ou para prevenir que aquela doença se agrave. Não evolui. Né? Então, a gente vai ter, principalmente, a ajuda
da equipe na unidade básica, os enfermeiros, as enfermeiras, técnicos de enfermagem, agente comunitário de saúde para estar fazendo acompanhamento dessa família. A gente precisa dos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, né? Principalmente agora, nessa época de pandemia, a gente teve um boom, né? Digamos assim, um aumento muito grande de doenças psicológicas, né? De agravos psicológicos, ansiedade, depressão. E o que a gente vê muito é as pessoas, às vezes, nessa área psicológica, segurando, né? Tentando ser muito fortes sozinhas. E a gente não precisa passar por isso sozinho, sofrer sozinho, segurar uma situação que está incômoda, que está difícil sozinho. Existe ajuda, existe apoio. Então, essa questão da prevenção é muito para a gente falar, procure logo nos primeiros sintomas, na primeira situação que te incomodou e também naquelas situações que você não está sentindo nada. Isso é muito comum, por exemplo, na saúde do homem, né? Igual a gente falou agora das gestantes. Mas... Aí, se me permite um parênteses, só para corroborar com você um pouquinho. Ontem eu fui fazer um exame, uma ressonância, que eu tive um probleminha na coluna. Um homem complicado, né? Mas tudo bem. E aí eu estava conversando com uma senhora e o esposo. Aí que vai entrar nesse que está falando aí. E aí ela começou a conversar comigo, né? Ela é de Paraíba do Sul, começou a conversar. Aí ela falou assim, hoje ele está aí fazendo exame, está doente, perdeu peso. Por quê? Ele não ia no médico. Não ia. Então, o homem, ele criou essa cultura diferente das mulheres, né? Que vem um trabalho do SUS, né? Que de fazer lá o Papa Nicolau, fazer o teste de mama, o próprio toque, né? Isso. Então, já vem esse trabalho. O homem, não. O homem criou uma cultura que ele não precisava de médico. Até tem esse tabu na questão do exame do toque, no caso, né? Do colo, do exame de próstata, né? Então tem essa questão. Então ela estava falando isso. Aí eu falei para ele, realmente é verdade. O homem, ele só vai no médico quando tá ruim, pifou. Aí ele procura um médico. Então eu queria que você já ia iniciar essa fala, só para ilustrar bem um pouquinho. Já existem alguns estudos, inclusive, que dizem que a média de vida, de expectativa de vida do homem casado é um pouco maior do que do solteiro. Ô, Deco, por favor, tá? Você é casado? Curiosamente. Não, então casa, irmão. Curiosamente. Por quê? Porque na maioria das vezes as esposas ficam atentas. É verdade. Né? Então, às vezes, a gente vê, na maioria das vezes, o homem sendo acompanhado na consulta pela esposa. Ela amarra, te arrasta e vambora. Isso mesmo. E não de forma incomum, chega, oi, bom dia, o que eu posso ajudar? Aí o senhor na minha frente já olha para a esposa, pode falar, amor, pode falar. E a esposa vai contando. Então, assim, é uma parceria, né? O casamento é uma parceria, mas é muito importante que o homem fique atento à sua saúde. Na maioria das vezes, a mulher já tem essa demanda já da natureza, né? Ciclo menstrual, a gestação. Então, ela acaba fazendo visitas mais frequentes. Mas, para a saúde geral de qualquer pessoa, principalmente após os 12 anos, né? Após a adolescência, aquela consulta anual para fazer os seus exames de rotina, para fazer uma avaliação. E, gente, uma coisa que a gente precisa desmistificar muito, eu ouço muito, mas quem procura acha, né? Então eu não vou fazer meus exames de rotina, porque você acaba tem medo de enfrentar o problema. Tem medo de enfrentar o problema. Pois é. Tem medo. Mas, infelizmente, quando a gente tem uma doença, ela está ali, independente do exame achar ou não. E quando a gente acha, quanto mais cedo a gente acha, mais a gente pode dar suporte para aquela doença não agravar ou até mesmo ser curada, dependendo do que acontece. Maior probabilidade. Então, por exemplo, na saúde do homem, quando o homem faz a sua rotina certinho, os exames de sangue, o toque da próstata... E tem uma periodicidade, doutor? Tem, mas é muito individual. Então, a gente vai checar se aquele homem, né, aquela pessoa, ele tem algum familiar próximo, principalmente de primeiro grau,
com alguma doença específica. Se tiver, a periodicidade é maior, né? Os intervalos entre os exames são menores. Aí a importância de ir ao médico. Isso, Porque exatamente. só ele que vai fazer um quadro, né? Isso mesmo. A gente tem essa orientação uma vez por ano, ir no clínico geral, procurar o posto de saúde do seu bairro. E aí o que eu falo para o médico? Pode ir com tranquilidade e falar, poxa, olha, no momento eu não tenho nenhum sintoma, nenhuma sensação, né? Se for o caso, não sinto nada, mas gostaria de fazer uma avaliação geral da saúde. E aí a gente vai conversar, vai ver como que é o histórico de saúde dessa pessoa, o histórico de saúde familiar dessa pessoa, para dar as recomendações melhores para cada caso. E aí, a gente muitas vezes consegue fazer com que várias doenças que, se descobertas lá na frente, com uma gravidade muito maior, a gente consegue fazer que no iniciozinho, muitas vezes a gente alcance a cura, como no caso do câncer de próstata. A gente consegue um tratamento muito legal se a gente descobrir isso logo no início. Então, nós precisamos também da colaboração de cada um se preocupar com a sua própria saúde, Então, né? uma dica aí para você, homens, vão ao médico. Pelo menos uma vez no ano, né? Isso mesmo. Pelo menos isso. Isso aí. Né? E aí, dentro dessa consulta, a gente vai ver também a parte psicológica. Como eu disse, muitas pessoas seguram muito, não contam, né? Não desabafam, não pedem ajuda e às vezes ficam remoendo. Uma tristeza, quando a gente vai ver, é uma depressão. Acham que, não, é só uma preocupação com o dia a dia. Quando a gente vê, é um transtorno de ansiedade. Precisa todo mundo tomar medicação? Não. Muitas vezes a gente vai fazer um trabalho de terapia com psicólogo durante um tempo, outras pessoas vão precisar de consultas para medicação. Quem é o médico especialista? O psiquiatra, às vezes o neurologista pode ajudar. Então, aquela pessoa que consulta, que seja encaminhada para um psiquiatra, para um neurologista, a gente também precisa desestigmatizar, tirar essa sensação de que é médico de maluco, ou que só toma remédio quem tá maluco, quem não aguentou, não, a gente tem que ser forte. Principalmente nessa nossa cultura, não, você tem que aguentar tudo, seguir firme, não. O homem não chora. Exatamente, o homem não chora, o homem não sente frio, não tem que andar com guarda-chuva. Eu sinto muito frio, né, Débora? Então, assim, a gente precisa, né, cuidar muito bem quando a gente está principalmente se sentindo bem. Exercício físico também é muito importante a gente inserir no nosso dia a dia, boa alimentação. Então, sono. São vários, o sono. Então, são vários pilares. É como eu sempre digo, o nosso corpo é o funcionamento como se fosse de um carro. Ninguém vai andar com 3 rodas, ninguém vai andar sem o volante, precisa estar tudo alinhado. A minha esposa, em 2015, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Em abril de 2015, passou por várias cirurgias. Mas, graças a Deus, hoje, ela está bem, Deus a curou, né? Também com a intervenção do médico. Hoje ela só faz um tratamento via oral, tamoxifeno, né? E por quê? Porque ela fazia o autoexame. Sim. Porque, né? Eu acho que igual nós estamos falando de prevenção. Quando você tem esse hábito, né, de procurar o seu médico, fazer um autoexame quando é indicado, Sim. Você tem uma chance muito grande. No caso do câncer de mama, é quase 90%, né? Sim, sim. Parece uma recomendação boba, mas quantas vezes aqui quem está nos ouvindo já parou uma vez por semana, de tempos em tempos, completamente nu na frente do espelho e se observou? Observou sua pele, a textura da sua pele, dos seus cabelos, das suas dobrinhas, né, axilas, virilhas, observou se está tudo direitinho, porque quando a gente se observa, a gente sabe o que muda. E aí apareceu uma manchinha, apareceu um carocinho, apareceu uma alteração de pele, de textura, você vai fazer, poxa, isso não tinha aqui, né? Isso não estava aqui. E aí a gente precisa muito dessas informações para saber
quais exames pedir, o que pode ser, isso ajuda muito. Um dos cânceres mais comuns no Brasil é o câncer de pele. Nós temos uma população que, infelizmente, usa pouco, tem pouco hábito de usar filtro solar. País tropical. A gente precisa, sim, da vitamina D, tomar um solzinho, mas tem a hora recomendada. Existe uma idade para o câncer de pele, ou doutora? Não tem uma idade. Porém, os efeitos do sol são acumulativos. Então, realmente, a tendência é que quanto mais velho nós vamos ficando, a gente pode ter mais chance de ter o câncer de pele. E, ao contrário do que as pessoas pensam, por que a gente fala muito dessa questão de se visualizar com a pele exposta, nu, em frente ao espelho? Às vezes a gente acha que o câncer de pele vai aparecer somente em áreas expostas, mas não. Ele é acumulativo e deletério para qualquer célula do nosso corpo. Então, mesmo a pessoa que toma sol sempre, mas de camisa, por exemplo, pode ter um câncer de pele numa área de tórax, numa área das costas, área das nádegas. Então, assim, é importante a gente sempre estar de olho nisso. Qualquer manchinha, pintas, verrugas, tudo que for diferente, a gente precisa observar, examinar. E é muito importante também a saúde genital, né? Então, seja homem, seja mulher, a gente tem que se observar, ficar tranquilo. Os médicos estão ali já com muita capacidade, muito costume, já com o hábito de tranquilizar, fazer o exame da forma mais segura, com muita responsabilidade, mas é preciso que o paciente conte, olha, isso mudou, seja na minha genitália, na região do ânus. Às vezes as pessoas passam anos sofrendo, por exemplo, com hemorroidas. É algo muito comum, né? E às vezes vai ao banheiro evacuar, tem um sangramento, aí passa o papel, vê um sanguinho. Não, deixa isso quieto, foi uma vez só. Não, é aí que a gente precisa ver como que está a saúde, se há uma hemorroida, pensar nos intestinos. Como se está um ressecamento, Exato. Né? Isso é importante. Eu sempre fui constipado, sempre tive o intestino mais preso. Poxa, não é para ser assim. Mesmo quem lá com seus 50, 60 anos passou uma vida assim, a gente pode melhorar. Vamos comer mais fibras. Isso é beber mais água. Beber mais água. Aí, muita dúvida. Meu xixi tá com cheiro forte, tá com uma coloração forte. Opa, nem sempre é uma infecção. Na maioria das vezes, é uma desidratação. Falta de líquido. A gente precisa de água. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Com essa questão da pandemia, esses cuidados, a população começou a ter mais ou não? Está procurando mais os médicos? Os cuidados aumentaram? Ou a população ainda continua nessa mesma colocação do medo, do medo da morte? Essa é a realidade. Sim, sim. Eu não vou não, porque eu chego lá, se eu descobrir a doença, eu vou morrer. É isso que o povo fala. Principalmente no início da pandemia, as pessoas ficaram muito distantes, né, dos seus cuidados de saúde. A gente viu muitos agravos de diabetes, hipertensão, que são doenças no período do pico, né? Isso aí, são doenças que a gente tem que estar sempre controlando, vendo açúcar, vendo a pressão. E aí deu aquela afastada, tudo meio que desenrolou, mas eu percebo que agora nós estamos num momento de retorno, e talvez até um retorno realmente mais consciente. Pessoas que nunca acompanhavam, têm procurado. Independente de ter tido o Covid. Isso, independente do Covid. Tem um despertar também. Exato, né? Outra coisa muito importante que tem sido muito falado da vacina do Covid, mas tem trazido atenção a outras vacinas. Porque depois que a mãe para de levar a criança para vacinar, geralmente o adolescente, o adulto não volta mais. Então, é muito importante a gente ver como que está o nosso cartão vacinal. Existem as vacinas específicas dos adultos, as vacinas do idoso, as vacinas para cada pessoa que tem alguma doença, né, alguma dificuldade do sistema imune. Então, a gente precisa sempre estar de olho nessas vacinas. Isso é importante porque a gente não ouvia falar do sarampo. Sim. Isso né? aí. E depois começamos a ouvir a volta do sarampo. Isso mesmo. Né? Isso é um quadro de questão da imunização que não está sendo realizada, né, então, pessoal? assim, o nosso setor
da nossa imunologia aqui, o nosso setor de vacinação aqui em Três Rios, há anos ele tem um trabalho muito legal, principalmente em relação à saúde da criança, que quando você vai, inicia as vacinas do bebê, as primeiras 2 vacinas, aquela de hepatite, de BCG, da primeira semaninha do bebê. Logo em seguida, eles já anotam, a gente tem já isso no nosso cartãozinho de vacina. Uma coisa que eu sempre oriento todos os cuidadores, todas as mães, pais, leiam o seu cartãozinho, cartão de vacina do seu filho, de ponta a ponta, de capa a capa. Ali tem instruções sobre a amamentação, instruções sobre a alimentação da criança, sobre a vacinação, quais são as de cada mês. E o nosso setor também coloca, olha, você tomou essa vacina hoje, a próxima é daqui tantos dias, e anota de lapisinho. Então, a gente tem que ficar atento. Nunca deixar de dar uma vacina por conta própria. Ah, mas eu achei que meu filho está tossindo muito, não vou levar. Não, leve na consulta, leve no próprio setor de vacinação, tire essa dúvida. Às vezes não é o caso de atrasar. O que não pode é ficar sem vacinar. Isso aí. E às vezes não é o caso de atrasar uma vacina. E principalmente no primeiro aninho de vida da criança, são tantas vacinas que se a gente atrasa uma, vira uma bola de neve para poder colocar em dia. E existem muitas doenças, a gente coloca justamente naquele período de idade, que é o período que deixaria a criança mais grave caso ela pegue aquela doença. Então, a gente precisa vacinar. Aproveito para deixar essa orientação em relação à vacina do Covid. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? A vacina contra o Covid, eu preciso fazer testagem depois de vacinar? Não, não precisa. Nós não temos que testar, porque nós temos no nosso corpo várias vias que o corpo trabalha para gerar imunidade. Cada corpo vai trabalhar de uma forma diferente. Nem todas essas vias são detectadas por exame. Então, você pode achar que não gerou imunidade, mas gerou, sabe? Sim. Outra coisa importante também da vacinação do Covid é a gente tomar a dose no tempo certo. Então, fique atento, tome a segunda dose. Nós precisamos desse calendário completinho. Outra coisa muito importante, essa vacina não vai gerar efeitos ruins a longo prazo. Fique tranquilo, é uma vacina segura, tem sido estudada. Não existe nada que possa fazer um efeito ruim para o seu corpo a longo prazo. São vacinas. A vacina, ela é uma tecnologia que funciona por um tempo determinado. Por isso que os estudos até estão continuando para saber se a gente vai tomar todo ano, se a gente vai tomar de tanto em tanto tempo. Então, assim, é uma vacina segura, se vacinem. Nenhuma vacina vai prevenir 100% que a pessoa não tenha aquela doença, né? Então, porque, por exemplo, Tarcísio Meira, por que ele era vacinado e faleceu? Existem diversos fatores. Idade, o comprometimento do corpo daquela pessoa, o comprometimento das doenças que ela já tem. E a vacina já não é 100%. Então, infelizmente, a gente sabe que para cada família é algo assim terrível quando a gente perde alguém, um amigo. Mas, em vias de saúde pública, a gente tem diminuído muito o número de óbitos devido à vacinação. Doutora Amanda Zanardi, que entrou numa fala aqui, né, Fabiano? Mas você vai fazer alguma pergunta? Não, eu quero aqui parabenizar ela, porque ela vai falando, e vai falando do jeito que a gente entende. Eu estou aqui observando. Aqui, deu até vontade de ela se consultar. Por favor. Não, aqui, eu tinha pergunta, mas ela foi respondendo tudo. Sabe? Não, muito esclarecedor. Não foi combinado não, tá, gente? Não foi combinado não. Tá vendo que... Aqui, ó. Tá aqui. Mas ela foi respondendo, uma dinâmica, né, Deco? Uma facilidade de atendimento, falando da maneira que o povo isso entenda. Aí é o trabalho com amor, muito legal. É o amor pelo ser humano, isso faz diferença. A gente tem tido esse presente de Deus que tem possibilitado a gente trazer aqui essas pessoas, né, professor? Que tem esse jeito de falar com o próximo, de tratar, e isso vai tirando do coração do ser humano esse medo, né? Eu não vou no médico, não vou na médica, não. Sim. Quer dizer, então isso vai
vai dando um abraço, sabe? Aquele abraço carinhoso, Sim. o amor pelo próximo. Isso é E uma muito coisa que eu sempre importante, falo para doutora. os pacientes: não saiam do consultório com dúvidas. Isso aí, é igual o aluno. Olha, eu não Não entendi uma palavra, eu não entendi um termo, eu não entendi muito bem sobre a minha doença, me explica de novo. Às vezes também, gente, é muito comum, todos nós, uma hora até, né? Até a gente que é médico, uma hora é paciente. E é muito comum, às vezes, a gente sair da consulta e a dúvida aparecer. Então, aconteceu isso? Anota tudo e na próxima consulta, no retorno, leva. Eu sempre falo, gente, fica com vergonha não. Pode levar um livro de perguntas. A gente está lá para responder. Para quê? Para você sair bem informado, não acreditar em fake news, não acreditar, né, nos mitos. Médico, Porque Google. tem... isso que eu ia Isso, falar no agora. Google. O professor sai com a dúvida do consultório, vai no Google. Aí joga no Google, meu Deus, eu tô morrendo. Vou morrer. É Google verdade. Google. Doutor, eu queria só fazer uma pergunta, professor. Tá bom. Relativo à gravidez na adolescência. Uhum. Qual a importância do apoio familiar para que a gestação seja feita da melhor maneira possível? Sim, é engraçado você até tocar nesse assunto, né? Porque eu mesma engravidei na adolescência. Meu primeiro filho, eu ganhei ele com 15 anos, né? E eu e o meu namorado, na época, hoje meu esposo, nós éramos muito jovens, mas a família fez toda a diferença. Por quê? Hoje em dia, eu convivendo com muitas famílias, às vezes eu vejo que elas, ao não saber lidar, às vezes não é nem por maldade, mas é por uma intenção de que, não, agora essa moça, esse rapaz, ele precisa amadurecer. Então, eles deixam tudo assim, não, agora você fez o filho, toma, que é seu, cria, e lida de uma forma muito ríspida. Mas não, a gente precisa de acolhimento daquela mulher, daquele homem, né, daquela moça, daquele rapaz. Então a gente precisa ajudá-los. O que aquela mãe está passando na amamentação? Vamos ajudar? Às vezes é uma moça que nunca pensou nisso. Realmente, do nada, ela se viu grávida. Poxa, mas e aí? Onde a gente falhou na educação sexual? O que a gente deixou de conversar com os nossos filhos? Uma coisa que eu sempre falo com as famílias: não se culpem. Aí os pais começam a brigar. Foi culpa sua que não educou a menina? Foi culpa sua? Não, agora não é momento disso. Vamos acolher e gerar também o seguinte sentido. Bom, agora nós temos uma nova vida fazendo parte dessa família. Vamos cuidar da melhor forma possível. E que essa nova vida traga principalmente aquela intenção, igual, por exemplo, para mim, foi uma força ver ali o meu filho e saber que eu precisava dar o melhor para ele no futuro. E como que a gente dá o melhor para os nossos filhos? Através do estudo, através depois, né, de uma boa profissão, de uma profissão digna, de uma profissão honrada, confiança, né? Exatamente. Então a gente apoio. Precisa dar amor, acolhimento, porque é isso que vai marcar a vida de qualquer criança, de qualquer família, né? Então, agora chegou um filho, acabou, nunca mais vou estudar? Não, precisamos apoiar essa moça, esse rapaz, para que continuem os continuar, estudos, né? Porque a quantidade, a porcentagem de meninas que não retornam às aulas após terem um filho é muito grande. E aí entra até um outro problema. Se esconde, vai demorar a fazer um pré-natal correto. Exatamente, né? Então, a gente precisa que os nossos filhos confiem na gente, que nós vamos acolher eles com amor e respeito, independentemente do que a gente ouvir. Porque eu ouvi de um filho, né? Hoje eu sou mãe do meu mais velho, que tem 13 anos. Então, assim, ouvi de um filho: tirei uma nota boa, passei no vestibular, é o que todo mundo quer. Mas e quando você ouviu o que você não quer? E quando você ouviu o que você não está esperando? Porque ser um bom pai de um filho, digamos assim, né, que não dá trabalho, é o que todo mundo quer. Mas como eu vou acolher o meu filho que às vezes me dá um trabalho na escola, é um filho difícil no comportamento, ou tem realmente alguma atipia, né, algum desenvolvimento neurológico difícil, o que eu vou fazer com isso? Ali eu tenho que procurar, às vezes, até um grupo de apoio, psicólogo, amigos, os médicos, pediatra, quem puder me ajudar a ser ajuda. Certo. Então, eu preciso também saber quais são as minhas dificuldades. Poxa, eu estou tendo dificuldade em ter paciência, eu estou tendo dificuldade em conversar, em me abrir com o meu filho, né, com a minha família, eu tenho dificuldade com meus pais. Vamos tentar ajustar essa dinâmica familiar. Porque hoje em dia a gente vê que os maiores problemas relacionados à saúde,
começam dentro da família também. O acolhimento familiar, o acolhimento psicológico, né? Hoje está muito em alta. Outra coisa também muito importante na gravidez e na adolescência. Beleza, a educação sexual não foi tão eficaz para prevenir essa primeira gestação na adolescência, mas agora a gente precisa corrigir para prevenir uma segunda, terceira gravidez, que às vezes a gente vê que acaba acontecendo. Principalmente a gravidez, uma tão próxima da outra, né? Que às vezes a gente vê mulheres com filhos com idades muito próximas e às vezes aquela não era a intenção dela. Então, como que a gente pode ajudar essa mulher? Métodos contraceptivos, ensiná-la sobre como usar corretamente os métodos contraceptivos, educação sexual para o casal, né? Porque o homem também é responsável pela contracepção. Isso não é um peso que deve ficar só com a mulher. Com certeza. A gente tem que ensinar os homens também a contracepção, né? De várias formas. As famílias a conversarem abertamente sobre o assunto, porque é uma ilusão. Quebra de tabu. É uma ilusão a gente achar que o adolescente não sabe sobre sexo. Se ele não tá aprendendo em casa, ele tá aprendendo na rua, ele tá aprendendo no TikTok, nas redes sociais. Doutora Amanda Zanardi, eu quero aqui te agradecer pelo esse momento maravilhoso. Foi um privilégio estar com você, aprendendo mais, né, coisas aqui que a gente precisava ouvir, e você que está também aí ouvindo, participando conosco, eu tenho certeza que você aprendeu muito, e eu quero que você fale para o nosso público, né, onde encontrar você aí no seu consultório, número, suas redes sociais. Fique bem à vontade. Tá, joia. Eu te agradeço, tá? Já muito obrigado eu que agradeço pela participação. Deus continue abençoando a sua família, a sua vida, e sucesso sempre. Amém, amém. Tá? Muito obrigada. Eu atendo na UBS de Bem Posta, estou ali junto da comunidade, atendo também no posto central na parte da pediatria. Na pediatria, a marcação é nas quartas-feiras. Eu atendo segundas e terças, então fiquem à vontade para atender comigo. Meu Instagram é Amanda Zanardi Lima Pediatria, o Facebook também. Podem me procurar lá que eu faço um trabalho de educação em saúde, adoro compartilhar, tirar dúvida. Fiquem à vontade, lá também tem telefone para contato, atendo no consultório, mas confesso que atendo bem menos no consultório do que no SUS, porque eu gosto mesmo de trabalhar no posto, eu gosto de estar ali na pediatria, na comunidade, isso aqui me faz muito feliz. E, inclusive, ontem mesmo eu estava na live que a prefeitura organizou, né, junto com o programa Criança Feliz, a gente estava lá na live, e é o que eu deixei aberto lá. Todas as escolas, igrejas também, eu sempre procuro estar ajudando, seja Outubro Rosa, falando sobre prevenção na saúde da mulher, saúde do homem. Então, fico aqui aberta a convites, quando precisarem de um grupo de apoio, grupo de conversa sobre algum assunto específico, eu estou sempre disposta a ensinar, porque eu acho que a gente, tendo educação em saúde, a gente desenvolve uma sociedade muito mais saudável e feliz. Então, é isso. Que Deus abençoe a todos, que Jesus dê um fim de semana abençoado a todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado, e Deus está na sua vida, como ele falou, né? Não esconda os seus talentos. Isso aí. E você não tem escondido o talento que Deus te deu. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe, doutora. Amém.